fato era comum que eles se deitassem para comer. E tinham banquetes completamente diferentes das refeições que eram culturalmente também relacionadas à religião entre os judeus e os cristãos. Eram formas de ceiar diferentes. Essa mesa que está representada na pintura do Da Vinci é a mesa do Da Vinci. Não é a mesa da cultura judaico-cristã. Os judeus não comiam sentados à mesa dessa maneira. Eles também tinham um modo peculiar de ceiar, que não corresponde a essa imagem. Acho que fui clara, né? Com relação... Só um comentário. Tem muita gente que pensa, que lê o livro, pensa que o Da Vinci estava lá no dia da ceia. Não fica parado nessa posição. Ô Judas, baixa essa mão aí. E aproveitando para retomar, o texto é uma ficção, é uma obra de arte, que é para você ler, para você fruir. A obra de arte pintada também é para você vê-la e fruir, né? Você absorvê-la, você contemplá-la, experimentá-la, enfim, da maneira como você quiser. Agora, não significa que aquela pintura é uma representação histórica da ceia, como foi a ceia. Quanto ao Saramago, a gente está no campo da arte também, né? E eu quero fazer uma confissão a vocês. Eu tenho tentado ler constantemente o Evangelho segundo Jesus Cristo de Saramago, mas eu não consigo ler todo ele. Eu sempre chego na metade e dali eu não saio. Ao contrário do Código da Vinci, que eu consegui ler em 2 dias. É um texto que envolve muito, e ao contrário do Saramago, que pede muito de você. É uma leitura mais densa, mas também é uma obra de arte. Só que o Saramago talvez não seja tão ofensivo quanto o Código da Vinci, porque ele usa um outro tipo de linguagem, que é uma linguagem mais poética, ao meu ver. Só que eu não sou crítica de literatura, como eu disse para vocês no começo. A terceira pergunta é a seguinte. Foi dito pela professora Elisa que, aspas, do perguntante, a base da teologia e da fé cristã não está no Jesus histórico, mas no querigma. Pergunta-se, levando-se em consideração que o querigma é a afirmação da morte e ressurreição de Jesus como fatos históricos, ou seja, morte física, entre aspas, e, entre aspas, ressurreição corporal, como afirmar que a fé cristã não se baseia no Jesus histórico? Não seria melhor afirmar que a fé cristã não se baseia em, aspas, comprovação, fecha aspas, histórica? Caso contrário, poderia ser dito que a, aspas, mensagem, fecha aspas, salva, ao invés de, aspas, Jesus Cristo, aspas, salva. Eu vou ler a minha frase e vou tentar explicar o que eu quis dizer de uma maneira mais clara. Naquele tempo curto, é claro, né? Muito obrigada. A base da teologia e da fé cristã não está no Jesus histórico. Quando você lê os evangelhos, os sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, você tem nesses textos, pelos punhos de cada um desses evangelistas que representavam comunidades, você tem relatos de Jesus, acerca de um Jesus que se complementam, mas não são necessariamente iguais, né? Cada um tem uma imagem de Jesus e escreve acerca desse Jesus porque tem em mente um público-alvo, tem em mente uma experiência religiosa que está ali se passando naquela comunidade. A busca pelo Jesus histórico é a busca pela reconstrução desse personagem, que efetivamente nenhum de nós conhecemos materialmente. Ele é conhecido pela experiência pessoal de cada um com esse Jesus, com o encontro que cada um tem a partir da sua fé. Por causa dessa busca pelo Jesus histórico, eu vejo que existe muita dificuldade de expressar
a fé. E eu acho que as coisas estão em campos diferentes, essa é a minha opinião. Mas o que cada um desses textos me diz? Me diz da fé dessas comunidades, me diz da experiência cristã que essas comunidades tiveram a partir dos ensinos desse personagem, Jesus, que efetivamente não conheço, materialmente não conheço. Mas existe uma mensagem, existe um querigma, que é a proclamação da salvação. Essa mensagem é o que faz com que o cristianismo tenha durado todos esses séculos. Então, é isso que eu quero dizer com aquela frase que eu coloquei para vocês. O Jesus histórico, efetivamente, a gente tem por meio de narrativas, por textos que são canônicos e não são canônicos. Tem outros textos que não entraram no cânon, mas que falam de Jesus de alguma maneira. De todos esses textos, o que a gente pode tirar é o querigma, é a mensagem da salvação, a proclamação do reino de Deus. Por causa dessa proclamação, as pessoas viveram, as pessoas morreram, as pessoas enfrentaram perseguições e o cristianismo viveu, sobreviveu. Então, o que tem de histórico é a fé. É isso que eu quero dizer. Professor Evaldo, duas perguntas. Não, desculpe, eu gente. É que eu botei certo e fiz errado. Ordem é ordem. Tudo bem, professor Evaldo? Eu sou muito gente. Ok, tá vendo? Pois não. Duas perguntas, uma não era para você, mas eu perguntei, você pode responder. O que é que vocês sabem sobre o Opus Dei? Ok. Eu acho que essa é uma outra sacada genial do Dan Brown, porque ele levantou uma bola que precisava ser levantada, embora não tenha feito o dever de casa. Mas, como eu disse, a função dele é fazer ficção e vender, e isso ele conseguiu bem. Primeiro, ele criou uma caricatura do que é de fato a Opus Dei. Ele criou uma Opus Dei que não tem nada a ver com a Opus Dei como ela é. E ele criou uma imagem ruim da Opus Dei que é muito melhor do que a imagem original. Ele foi generoso com a Opus Dei. O José Maria Escrivá, que foi o fundador da Opus Dei, é um sacerdote que tinha uma fé muito profunda ao estilo católico. Ele era um verdadeiro católico e levava a sério o catolicismo de maneira muito, muito intensa. Em 1928, mais ou menos, ele recebeu um chamado e ele teve uma visão. Num dos seus estudos no seminário, ele teve uma contemplação, conforme a própria história da Opus Dei diz, de Jesus Cristo, e ele viu homens espalhados, homens e mulheres espalhados pelo mundo inteiro, imperceptíveis para a sociedade, mas fazendo a obra de Deus. E é muito interessante essa visão do José Maria Escrivá, porque quando você lê os escritos dele, você fala, gente, isso é evangélico, isso é protestante. Porque a ideia que ele teve é o seguinte: os cristãos católicos precisam se infiltrar na sociedade de uma maneira tão imperceptível que ninguém perceba que tem ali alguém da Opus Dei fazendo a obra de Deus, mas de uma tal forma que a obra de Deus seja feita em toda a sua plenitude e alcance todos os cantos. Então, o que ele sonhou? Ele sonhou com governadores, presidentes da República, executivos, funcionários de alto escalão, infiltrados na sociedade para fazer a obra de Deus. Tanto é que é uma história que circula no meio dos numerários, né, e extranumerários ou supernumerários, que são as duas classificações de quem está dentro da Opus Dei, que te conta o seguinte, que os 3 primeiros sacerdotes que foram ordenados segundo o espírito do Opus Dei, o José Maria Escrivá, conversando com eles, na Espanha, onde eles estavam num restaurante, e ele reparou que todo mundo no restaurante fumava, porque o cigarro era muito difundido. E os 3 padres, embora estivessem vestidos com roupa normal, não fumavam. E aí ele
chamou um deles e falou: chamou os deles, um de vocês vai ter que fumar. Um de vocês vai ter que começar a fumar. Mas por quê? Porque vocês precisam se misturar com a sociedade. Então, a caricatura que Dom Brown faz, primeiro que não existe gente que use hábito, monge da Opus Dei, não é possível. Um albino dificilmente seria aceito no Opus Dei, porque tem coisa que chama mais atenção do que um monge albino. A mortificação que ele faz é um pouco exagerada, existem regras muito rígidas, mas eu peguei uma cena interessantíssima outro dia, eu vou confessar que é um pecado, eu estava assistindo aquele, como é o nome? O Tempo, é verdade. É o nome daquele Super Pop. Eu estava assistindo com aquela, como é o nome daquela? A Jimenez, porque era justamente um ex-numerário do Opus Dei que estava falando, e eu estava interessadíssimo naquilo, e o padre que estava ali tentando dar uma contraponto, ele disse: mas esse negócio de silício eu usei a vida inteira. Então, no fundo, o que a Opus Dei faz é levar o catolicismo a sério. Só que eles trabalham com técnicas de lavagem cerebral, eles têm uma visão ultra conservadora, embora tenham sido revolucionários, e de fato eles são uma força. Nós temos aí candidatos a presidente da República que são supernumerados da Opus Dei e estão envolvidos com a Opus Dei. Então vocês têm uma ideia que a coisa é realmente grave e influenciou demais Vaticano II e o Ratzinger, o atual Papa. Outra pergunta, Walter, é a seguinte: o livro e o filme fala de Jesus, que Jesus só passou a ser Deus no Concílio de Nicéia. Essa afirmação tem lógica? O que o Concílio de Nicéia trata a respeito disso? Também naquela... Isso é excelente. Olha, é muito interessante. Eu tenho uma lista de afirmações de pais da igreja desde o século I, começando com Clemente de Roma, Irineu, Atanásio, Eusébio, todos eles afirmando de maneira muito clara e peremptória que os cristãos cantam hinos ao seu Deus chamado Jesus. Então, essa afirmação é uma afirmação absurda. No Concílio de Nicéia, o que foi votado não foi a divindade de Jesus. O que foi votado foi a fórmula do credo de Nicéia, por causa de uma única palavra com a qual os arianos não concordavam, que é homoiússos. E aí você tem toda aquela discussão a respeito disso. Então, na verdade, o que se votou no Concílio de Nicéia não foi a divindade de Jesus, mas foi a fórmula do credo de Nicéia. E o Dom Brown diz no livro que foi uma votação apertada. Eu falei: será que foi apertada? Eu fui ler as atas do concílio. Foi apertada. 300-2. Só 2 votaram contra aquela fórmula, que era o próprio Ário e quem estava defendendo com ele. Então, realmente não há nenhuma plausibilidade nas afirmações do Dom Brown.